Hoje você vai sair desse vídeo sabendo identificar os níveis de escrita pré-silábico, silábico, silábico alfabético e alfabético. Roda a vinheta! Não esqueça aí de se inscrever no canal para ver outros conteúdos. Vai ter uma continuação desse vídeo em que eu vou trazer atividades para os diferentes níveis. Hoje você vai aprender a identificar, então curta, deixa um comentário para me contar se você já trabalha com os níveis de escrita na sala de aula. Para eu te mostrar quais são os níveis de escrita que se popularizou como silábico, pré-silábico, silábico alfabético, alfabético, eu vou utilizar esse site que está aparecendo aí na tela para você, e ele é muito bom para que você treine, para você ver outras testagens. Você pode treinar usando esse site, é gratuito o acesso, é só você se divertir aí vendo os níveis de escrita. Então a gente escolhe uma palavra, ó, eu vou escolher peteca. A gente tem inicialmente uma escrita aleatória. Vejam ali, para peteca, o aluno escreveu M, um D espelhado, um F, um A, um B e o V. Não tem nenhuma relação das letras com os sons das letras, certo? É uma escrita aleatória que esse aluno fez usando letras que ele conhece. Algo que é bem comum são as crianças usarem nessa fase pré-silábica para escrever as letras do seu nome. Então, ela vai escrever várias palavras e utiliza as letras. Tem algumas particularidades do nível pré-silábico. Por exemplo, ele acreditar que a quantidade de letras de uma palavra diz respeito ao tamanho que é essa palavra. Então, por exemplo, leão é um animal grande. Então, tem várias letras, eu preciso de várias letras para escrever leão. Formiga é um bichinho bem pequeno. Então, eu vou usar pouquíssimas letras para escrever formiga, certo? Tem uma outra característica dessa fase pré-silábica, que é de não repetir letras, por exemplo. E isso é algo que a gente vai ter que mostrar para os alunos, né? Que a gente pode escrever com as letras, usá-las mais de uma vez na palavra. Então, a gente identifica o nível pré-silábico como aquele que não tem relação fonológica. Não há alguma relação entre letra e som, entre os números de letras que tem a palavra. É uma escrita aleatória, tá? Pode entrar nessa fase pré-silábica, inclusive, escritas que misturam letras, números ou outros símbolos, porque a criança não faz essa discriminação. Vamos ver, então, uma próxima hipótese. Eu vou apertar aqui na flechinha. E aí, a gente chega na escrita silábica com valor sonoro. Existe também silábica sem valor sonoro. Então, a hipótese silábica, ela pode ser com valor sonoro ou sem valor sonoro. Veja bem, sem valor sonoro, essa criança que está mostrando ali nesse site pra gente, está fazendo uma escrita que ela coloca uma letra para cada sílaba. Então, para P, ela coloca o F, para o T, ela coloca o M, para o K, ela coloca o B. Vejam, não tem nenhuma relação sonora, mas ela já entende as pausas de sílabas, certo? Essa é uma criança silábica sem valor sonoro, ou a gente pode também chamar de silábica quantitativa. Só que também temos a fase da silábica com valor sonoro, então, que é muito comum, tá? Essa fase a gente vê muito na sala de aula acontecendo, que é a criança, o jovem, o adulto, porque os adultos também passam por essas fases de escrita. Eu tive alunos de EJA e eu acompanhei a evolução da escrita deles. Ela vai colocar, pode ser vogal ou pode ser consoante, uma letra para cada sílaba, mas tem um valor sonoro. Ela já compreende dentro daquela sílaba alguns dos sons que estão lá. Então, por exemplo, ali a gente está vendo para peteca, ela colocou o P, o E e o K. E o K, ela faz essa relação justamente pelo nome da letra K. Isso é muito comum das crianças fazerem, né? Então, peteca, silábica com valor sonoro. Ela podia ser o E, o T, por exemplo, e o A. Também seria uma escrita silábica com valor sonoro. Próximo.
silábico alfabética. Alguns autores consideram a fase silábica alfabética como uma transição. Tem alguns autores que nem apresentam ela como nível. E, inclusive, é muito comum uma criança, um jovem, um adulto, pular do silábico com valor sonoro, por exemplo, direto para o alfabético, sem passar pela fase silábica alfabética. O que é a fase silábica alfabética? É você fazer uma mistura nas suas escritas. Ora você é silábico com valor sonoro, ora você já faz alguma escrita alfabética, já coloca mais letras, ou começa assim, ó, em uma das sílabas, olha ali, por exemplo, em peteca, na sílaba té, coloca o T e o E. Então, em uma sílaba ou em duas sílabas da palavra, já coloca todas as letras, mas na terceira sílaba deixa uma letra só. Então, é uma oscilação, tá? Ou pode ter essa escrita faltando só uma letra em uma sílaba e colocando nas outras duas, mas também pode ter na mesma testagem uma escrita silábica. Então, varia muito a característica desse perfil do silábico alfabético. E aí a gente chega na hipótese alfabética. Percebam ali no site, o peteca tá com K e A. Aqui vão começar a aparecer as escritas que precisam de ortografia, mas ela já é uma escrita alfabética. Pode trocar X e CH, pode usar o K como CA, pode trocar som de S, som de Z, mas já é uma escrita alfabética. O que isso significa? A criança já faz relação fonológica, já faz relação sonora entre as letras e seus sons, já consegue escrever com certa autonomia e muito provavelmente também já está lendo suas primeiras palavras que sejam mais simples. É o que a gente quer, né? Que ela chegue numa fase alfabética. Alguns autores, lá no ano do PNAEC, o Pacto Nacional da Alfabetização na Idade Certa, pontuou, Arthur Gomes de Moraes pontua muito isso também, a diferença de uma fase alfabética para uma fase alfabetizada. Então, seu aluno pode ter chegado a uma fase alfabética, mas ele ainda não está alfabetizado. Porque o que a gente vai considerar que é uma criança alfabetizada, um adulto alfabetizado? Aquele que, para além de escrever com relação sonora, produz pequenos textos e lê com compreensão os textos que pôde aprender na escola. Então, o que a gente quer? Que chegou na fase alfabética, a gente trabalhe ortografia, produção textual, compreensão, para que esse aluno se torne alfabetizado. Então, eu fiz um resumão dos níveis de escrita aqui para você. Com certeza, você já consegue olhar para a escrita dos seus alunos de um modo diferente. Não esqueça que você pode fazer sondagens com autoditado, eles escrevendo nomes para as imagens, ou você dita aí 4 palavras, variando o número de sílabas, e uma frase com alguma das palavras, justamente para ver se na frase a escrita se repete, a escrita se mantém como foi feito anteriormente nas escritas, tá? Desse ditado. A gente fica por aqui, deixa o seu comentário se você quiser um vídeo 2, que eu mostre atividades, o que você tem que fazer para que o seu aluno avance de nível, escreve aí para mim nos comentários. E não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar um joinha aí nesse vídeo.